Toda vez que tem uma tragédia assim, né, climática, um desastre desses, sim, tinha previsão de chuva, mas a chuva é ainda maior do que se esperava lá para Juiz de Fora, para Ubá e até uma outra cidade que não teve registro de mortes, mas que também entrou em estado de calamidade pública, que é Matias Barbosa, tudo ali na zona da Mata Mineira, mas sempre que acontece um desastre assim, o governo federal é acionado para conseguir mandar qualquer tipo de ajuda, principalmente financeira, porque o número de desabrigados é gigantesco. A gente já trouxe aqui ao longo dessa semana informação do adiantamento do FGTS, do Bolsa Família, do BPC, também um vale de R$800 para essas famílias todas que ficaram desabrigadas. E tinha expectativa se o presidente Lula ia ou não, mas também geralmente é o que acontece, né? Essas visitas, esses sobrevoos para conseguir ali ter aquela imagem, inclusive, do presidente avaliando a situação toda. Junto com a questão de Minas, Bus, para passar para ti e a gente comentar essa semana do presidente Lula, eu queria trazer só mais um recorte da Paraná Pesquisas, que está tudo dentro, claro, do balaio, porque a preocupação de todo mundo é as eleições de 2026. Como eu disse aqui, a gente já trouxe aqui no Acorda Metrópolis dessa sexta, dessa nova pesquisa de agora comecinho de sexta-feira, da Paraná Pesquisas, que tem um empate, o reforço do empate do presidente Lula com o Flávio Bolsonaro, mas com o Flávio Bolsonaro um pouquinho acima do presidente Lula no segundo turno, ou seja, ele ganharia as eleições. Aí o segundo recorte que a gente trouxe já nessa edição foi de Ronaldo Caiado e também Ratinho Júnior bem ali no segundo turno. O Ratinho Júnior quase consegue um empate técnico com o presidente Lula e o Ronaldo Caiado também bem. Ele é dos três cenários aí o pior, né? Ele fica ali com 35 contra os 45 do presidente Lula. Mas Ratinho Júnior chega realmente quase ao empate como o Flávio Bolsonaro. Ele tem ali alguma coisa como 38% e o presidente Lula 43%. Com a margem de erro ali de 2,2 pontos percentuais, é quase um empate. E o terceiro recorte que eu queria trazer é esse aqui que a gente ainda não trouxe, que para 52,2% dos entrevistados pela Paraná Pesquisas, 2.080 pessoas, Lula não merece a reeleição. O levantamento da Paraná Pesquisa mostra ainda que 43,9% acreditam que o presidente Lula merece ser reeleito. É a Giovana Alves que traz pra gente esse outro recorte da Paraná Pesquisas. E para mais da metade dos eleitores, o presidente Lula não merece ser reeleito nas disputas presidenciais de 2026, de acordo com o novo recorte da Paraná Pesquisa dessa sexta-feira. Segundo o levantamento, 52,2% dos eleitores, dos entrevistados, né, acreditam que Lula não merece o seu novo mandato, enquanto 43,9% afirmam que o petista merece uma reeleição em 2026. Até 3,9% dos entrevistados não souberam opinar sobre o questionamento, ou seja, um número muito baixo. Número alto aí, portanto, de gente não querendo a reeleição do presidente Lula, um número alto também de quem quer a reeleição do presidente Lula, mas o que bate, o que passa da metade é a de não querer a reeleição. Bus, o ano começa tenso para o presidente Lula, que quer sim a sua reeleição. Ele já falou que é ele o candidato do PT para 2026, né? Pois é, Nath. A gente até contou hoje no Metrópolis.com que o presidente está passando por uma situação difícil nesse início de ano eleitoral. Ele que vinha de uma melhora da aprovação no ano passado, vinha de fato batendo todos os candidatos até dezembro, isso mudou do início do ano para cá. Por que mudou? Primeiro porque Flávio se consolidou, né? Como candidato, ele que foi ali aclamado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como candidato em dezembro, então em um mês ele conseguiu o espólio do pai e, claro, de janeiro para cá está em franca campanha. E, consequentemente, agora o eleitor conhece mais quem é Flávio Bolsonaro, se antes não conhecia, e mais, já sabe que Flávio Bolsonaro é o principal opositor agora de Lula, pelo menos por enquanto. É o que está dado nas pesquisas, é o que está dado inclusive no cenário eleitoral. Não, quem você conversa, inclusive de outros partidos que eram mais atraídos por uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que defendiam isso publicamente,
já reconhecem que nessa altura do campeonato, com esses números, não tem qualquer perspectiva ou chance. As chances são zero de Flávio Bolsonaro sair da disputa. Então, esse é o primeiro ponto, de que Flávio Bolsonaro se consolidou. Isso é ruim para a campanha petista, porque mostra que, sim, o nome de Flávio foi aceito pelo eleitor, que é contrário ao PT e a Lula, e, sim, ele está fortalecido. Outro ponto sensível ao presidente Lula foi o desfile na Sapucaí, que houve, sim, um desgaste com o eleitor conservador, que a gente sabe é um eleitor muito forte no Brasil. Tem muitos eleitores, inclusive do PT, que são conservadores, apesar de votarem no presidente Lula, no PT, são eleitores conservadores. Isso pegou também para o presidente. Há uma avaliação, a Quest trouxe isso, há uma avaliação majoritária ali de 46%, salvo engano, de que Lula não deveria ter ido, de que Lula não deveria ter aceitado o desfile, enfim. Isso foi um outro desgaste. E por fim, claro, esse desgaste que ainda não está 100% na pesquisa, porque a pesquisa foi feita antes do dia de ontem, esse desgaste em relação ao filho dele, que com certeza a oposição vai explorar bastante. Agora, Nath, tem um ponto interessante, que é o PT e Lula deixaram Flávio em bons lençóis durante esse período, porque a crítica, até então, tinha sido sempre direcionada ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do ministro ali da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, sempre o fogo centrado em Tarcísio. Talvez agora, com as pesquisas e essa explícita evolução de Flávio Bolsonaro, mostrando que sim, ele está favorito nesse momento, talvez faça o PT e o presidente Lula reagirem, porque é isso, Nath. O PL estava muito bagunçado, estava numa divisão interna, ainda está ali, tem algumas rusgas, mas Flávio Bolsonaro voltou dos Estados Unidos essa semana e colocou o PL dentro de uma salinha e falou: vamos resolver nossas diferenças. Montou ali um esquema, a gente até trouxe aqui as anotações de Flávio sobre os estados. Então o PL está começando a avançar a passos rápidos e isso precisa alertar o governo Lula e o próprio PT de que precisa começar a fechar os palanques e a colocar uma pré-campanha na rua, assim como a oposição está fazendo, porque senão as chances de uma derrota, elas são reais. A gente está vendo nas pesquisas que a população está bastante dividida e hoje, no recorte que a gente tem da Paraná Pesquisas, uma leve maioria da população contrária à reeleição do presidente Lula. Exatamente, e tudo isso se combina, né, depois na escolha lá na frente. Uma das armas que o presidente Lula tem ali em mãos nessa longa guerra, né? Parecem poucos meses, mas se arrastam ali porque tudo muda o tempo todo, com pequenos acontecimentos, grandes acontecimentos, inclusive acontecimentos externos, né? Como a gente viu no ano passado, o governo Lula começa muito ruim por causa da situação toda do INSS, ali nem se falava ainda de Lulinha. Aí vem o tarifaço dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, uma coisa externa que ajuda o governo Lula a melhorar bastante a sua aprovação, mas agora abre o ano bastante preocupado com a questão do Lulinha e com Flávio Bolsonaro, que o PT, isso como você bem pontuou, Bus, não minou nada ainda, né? A gente sabe que quando a campanha começa, é aquele soco embaixo da linha da cintura, né? Rachadinha vai voltar com certeza, as campanhas vão trazer os passados ali, envolvimentos ou não, situações que já foram faladas de todas essas pessoas. Mas uma das armas do presidente Lula é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está ali ficando quase que sem opção para fugir da candidatura a governo de São Paulo. Isso tudo a gente deve ver nos próximos dias, porque até aqui pra gente, na entrevista que a gente fez com o Fernando Haddad, ele disse que sairia do cargo agora no finalzinho de março, ou de fevereiro, né? Ele, março, já entregaria o seu cargo. Mas tá difícil para ele conseguir entregar. O presidente Lula queria fazer essa viagem para a Ásia com ele, para ficar distante, né, dessa imprensa massiva, para conseguir ter conversas, essas longas viagens de avião para a Ásia, permitem, né, uns momentos de paz ali entre os dois, mas ele volta com a crise de Minas Gerais para tentar resolver, ajudar, e também com essa escolha de como será lá em São Paulo, porque em 2022 a campanha do Haddad, mesmo que derrotada por Tarcísio de Freitas,
trouxe uma ajuda muito grande para o presidente Lula, né? Conseguir vencer, há muito tempo não vencia em São Paulo, né? Exatamente, Nath. Essa viagem de amanhã é um recorte, obviamente, existe também a questão de ajuda. É natural que presidentes da República viajem em momentos de tragédia para lugares que estão, de fato, sob o holofote. Foi assim no Rio Grande do Sul, com o presidente Lula já, mas foi assim em outros casos. A gente tem até uma foto muito emblemática lá atrás, quando aconteceu aquela tragédia da Boate Kiss, e tem uma foto da ex-presidente Dilma chorando, né, quando chega ao local onde tudo aconteceu, enfim. Então é emblemático que presidentes da República visitem lugares em que há uma tragédia. No caso da Zona da Mata, é um reduto petista, né? É um reduto do presidente Lula, e o presidente Lula sabe que Minas Gerais é um estado muito importante, então cada voto ali vai contar, e é importante fortalecer a própria base, que no caso é ali Juiz de Fora, principalmente, que é governada por Margarida Salomão, que é do PT, então é um reduto do Partido dos Trabalhadores e, claro, vai ser uma das cidades chaves em Minas Gerais para o PT conseguir ali se fortalecer o nome de Lula. Você trouxe esse panorama, Nath, de São Paulo, Minas, e é interessante porque de todos os estados do Sudeste, só Rio de Janeiro que a situação está pacificada, tanto para a oposição quanto para o governo. A oposição fechou os nomes ali da disputa, e no Rio de Janeiro o presidente Lula já está fechado com Eduardo Paes, e uma das vagas do PT vai ficar no Senado, na chapa de Eduardo Paes, candidato ao governo do Rio. Mas agora, São Paulo, embora Tarcísio de Freitas vá ser o candidato ali, possivelmente, de Flávio Bolsonaro, mas ele ainda não fechou as vagas ao Senado. E em Minas, a situação é difícil para os dois lados. A oposição está com dificuldade de emplacar o nome, porque na avaliação, inclusive a anotação do Flávio Bolsonaro me chamou muita atenção essa semana, não sei se você viu, Nath, mas tinha o nomezinho do Matheus Simões, que é o vice-governador que deve concorrer ali à eleição, e estava escrito do lado do nome do Matheus Simões, me puxa para baixo. Então é uma sinalização péssima para o vice-governador, porque é basicamente falando, se eu apoiar o Matheus Simões, é capaz de ele me trazer para baixo nas pesquisas em Minas Gerais. É isso que está dizendo ali a anotação de Flávio Bolsonaro. Agora, e é importante dizer, né? Ele disse que nem tudo ali que estava anotado é a opinião dele, mas a frase está dita, né? Me puxa para baixo. E aí tem ali a avaliação do próprio Flávio de que se Matheus Simões de fato se consolidar como candidato, Cleitinho também deve sair candidato, e Rodrigo Pacheco também. É a avaliação que Flávio tem, ou seja, a oposição trabalha com esses cenários. Do lado do governo, Lula, de novo, trabalhando para Rodrigo Pacheco, de fato, ser o candidato. Pode ser que nesse final de semana saia alguma coisa. A gente sabe que Lula vai a Minas. Com certeza, Rodrigo Pacheco deve acompanhá-lo nessa visita. E aí, dali, não necessariamente de amanhã ou de domingo, mas com certeza nos próximos dias, a partir dessa visita de amanhã, deve sair alguma decisão. Por quê? É importante fechar os palanques do Sudeste. O Sudeste é uma região muito importante para os dois lados. Para a oposição, é importante consolidar-se em São Paulo, porque foi em São Paulo ali a fragilidade, como você mesmo pontuou, Nath, da oposição de Jair Bolsonaro. Foi ali os 2 milhões de votos a mais que o PT teve que elegeram Lula presidente. A gente sempre fala do Nordeste, mas em São Paulo foi a grande divisor de águas em 2022. E agora, com certeza, será também um divisor de águas. E, claro, Minas Gerais, que a gente sabe e sempre é importante relembrar. É o estado pêndulo da eleição, que a gente pode dizer assim, porque onde ganha o candidato a presidente, se o candidato, a presidente ganha em Minas, ele ganha o país. Foi assim em todas as eleições desde a redemocratização, ou seja, desde 1989. Então, todos os presidentes que ganharam lá, ganharam a eleição presidencial. Então, é um palanque extremamente importante e, com certeza, é o mais visado nesse momento, já que de um lado tem a oposição sem conseguir ali chegar a um consenso sobre o nome, e do outro o governo também sem candidato, tendo dificuldades. E sem palanque, Nath, a gente sabe, fica muito mais difícil a situação do presidenciável, porque é nos palanques, ou seja, é nas campanhas a governador, nas campanhas a senador, que os presidenciáveis sobem, né, nas cidades ali daquele estado para fazer o seu nome virar e, claro, colocar suas fotinhos junto ali nas artes que são preparadas.
Então tudo isso está muito enrolado ainda e, como você disse, o tempo está passando. A gente está encerrando fevereiro nesse final de semana, já estamos iniciando março, que começa um movimento importante, Nath, janela partidária. Troca dos partidos. Agora todos os políticos podem trocar de partidos, né? Deputados vão fazer movimentos, vereadores, enfim, todos podem fazer esses movimentos. E aí é nesse momento que a gente começa a ver as alianças ficando mais entrelaçadas, a gente pode dizer assim. Daqui de março até abril a gente vai ver muitas movimentações e essas movimentações vão trazer respostas para esses buracos que ainda estão colocados. É isso mesmo. E a gente falou de Rodrigo Pacheco, vale lembrar que ele se fez de difícil lá atrás. Não queria de jeito algum o governo de Minas, queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula foi lá, indicou o Jorge Messias, que nem passou pela sabatina ainda. Mas dá pra gente então entrar no assunto do STF antes de eu te liberar, ô Bus. Não tem como, o STF foi bastante protagonista durante essa semana, como tem sido há alguns meses, né, há algum tempo. Nessa semana, muito por causa da situação toda do Daniel Worcaro, claro, isso vai se estender. Tem ali a questão da CPMI do INSS, por causa da ida, né, do Daniel Worcaro ao Congresso, não só a CPI, mas também CAI, CPI do crime organizado. Mas, nessa semana, é claro, teve o julgamento histórico, né, dos mandantes da execução da Marielle Franco e do Anderson Gomes, o motorista dela. Os irmãos Brazão saíram como os condenados principais, ali como os mandantes mesmo desse crime horroroso de 9 anos. E eles receberam a condenação de 76 anos. As outras pessoas ali também foram condenadas, mas absolvidas em relação a serem os mandantes. E no mesmo dia que terminou o julgamento da Marielle Franco, começou o julgamento dos penduricalhos, que é outra das grandes pautas desse comecinho do ano para o Supremo. Virou, né, um assunto extremamente importante para o Supremo, inclusive para o Supremo mostrar para a população brasileira que não concorda com a questão toda dos penduricalhos. E durante essa semana, com o julgamento dos penduricalhos, a gente viu momentos lamentáveis, como a daquela juíza que falou que o juiz hoje no Brasil não tem nenhum cafezinho, não tem nem água, não tem nenhum carro para ir trabalhar, que revoltou bastante a opinião pública aí nas redes sociais. Então essa também é uma discussão bastante importante. O Supremo continuou com o protagonismo nessa semana, né? Sim, Nath, e a gente viu uma união grande de Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes condenando aí os penduricalhos, né? Fazendo essa crítica enfática ao tamanho e à proporção que os penduricalhos têm avançado nesses últimos anos e se tornado um grande peso para os cofres públicos, ou seja, para o dinheiro público. O governo está cada vez mais sequestrado ali por penduricalhos, pelas próprias emendas e, claro, por gastos também próprios que têm aumentado o governo, que é um governo mais gastador. Isso é os números que trazem. Agora, esse fato dos penduricalhos é interessante a gente observar, porque como é ano eleitoral, ninguém no Congresso sai em defesa. É um silêncio absoluto. Mas se você olha para os últimos anos, você percebe que o Congresso não discutiu esse tema, quando deveria o ter feito. E, inclusive, em uma das decisões de Flávio Dino, ele coloca lá um prazo, né? Tinha colocado um prazo para o Congresso deliberar, porque falava isso, que o Congresso não tinha deliberado e precisava deliberar sobre penduricalhos. Mas a proposta do fim dos supersalários está parada no Senado desde muito tempo e não tem uma perspectiva de andar. E aí o que se ouve dentro do Congresso é que não dá para falar a favor dos penduricalhos nesse momento, mas também não dá para embarcar no fim dos penduricalhos e discutir uma ampla proposta, porque é um assunto delicado que envolve servidores públicos de todas as esferas. E aí tem uma preocupação com quem é, por exemplo, deputado ou senador e que tem eleitor servidor público. Então, criou-se ali um imbróglio. E aí, a avaliação que se tem é que só se for uma pauta apartidária, ou seja, uma pauta de todos os lados, é que o assunto deve avançar dentro do Congresso.
Foi feita aquela reunião no início da semana do presidente Davi Alcolumbre, Hugo Mota, da Câmara, do Senado, com o Supremo Tribunal Federal e ficou acordado que vai ser feita, de fato, uma solução. Agora, resta saber, Nath, se essa solução não vai ser só provisória, né? A gente costuma ver que as coisas, às vezes, são para resolver esse ano. Ano que vem a gente resolve, de fato, e nunca mais resolve. Então, a gente vai precisar observar como é que vai ser dada essa discussão, porque é um assunto que engloba toda a população, todos estão atentos porque acham de fato um absurdo o tamanho dos benefícios que alguns setores têm, principalmente o judiciário. Essa fala da juíza, como você mencionou, só inflamou essa discussão e, claro, o Congresso está atento para esse debate que com certeza não deve parar por aqui, até porque essa discussão está no Supremo e está bem em voga, vamos dizer assim, ou seja, está sendo verbalizada por ministros do Supremo quase que diariamente quando tem sessão. Então, é um debate que vai precisar ser feito e que os nossos políticos vão precisar enfrentar. Perfeito. Gabriel Bus, nosso coordenador de política, está sempre aqui às segundas e sextas para falar desses resumões da semana, o que vai ser notícia e também o que foi notícia. Bus, é sempre um prazer. Obrigada, viu? Prazer é meu. Até mais. Até mais.